Vida Saudável. Estamos chegando com mais um Vida Saudável no ar pela 93 FM, também pela Vale Verde FM de Feliz Natal nessa manhã. Aqui comigo sempre o doutor Júlio, pela primeira vez agora desse ano de 2018. Feliz ano novo para você, doutor. Seja bem-vindo ao estúdio aqui. Feliz ano novo, meu amigo. Feliz ano novo a todos os nossos ouvintes, né? Que bom estar aqui no primeiro Vida Saudável do ano. Esperamos que tenhamos mais, né? Mais vida saudável esse ano, né, Dizzy? Para que a gente possa chegar as informações da nossa população aí com bastante força, né? Verdade. A gente sabe que por mais que a gente saiba bastante coisa, sempre temos a aprender aí, né, com as pessoas e principalmente com quem entende do assunto, como, por exemplo, você, doutor Júlio, aqui, falando de saúde. E nós já vamos começar esse 2018 com um assunto que quando você trouxe para mim, você falou o nome desse transtorno, eu falei, que será isso? E muita gente vai perguntar também, que são os transtornos de somatização. O que seriam esses transtornos? Eu acho que muita gente vai se identificar ou vai conhecer alguém que talvez se identifique com isso, né? Exato. Ô Dizzy, nós estamos no mês, né, como a gente comentou, o mês dedicado também, o Janeiro Branco, né, dedicado à saúde mental. E aí, essa escolha desse tema exatamente foi para chegar na nossa população situações e problemas que muitas vezes acontecem e que na realidade não tem uma causa. Você vai no médico, faz várias investigações e no final acaba não descobrindo o problema. E os chamados transtornos de somatização, eles se encaixam na realidade num grupo de doenças que a gente chama também transtornos somatoformes, né? Porque muitas vezes eles estão relacionados à forma, à estrutura, ao corpo, né? Algumas alterações que acontecem no corpo. E aí, no caso, aí existe uma série de situações e problemas que estão aí. Que a pessoa, por exemplo, vai no médico e chega, no caso, faz várias investigações e não consegue resultado nenhum. Como, por exemplo, aquela dor. A pessoa às vezes tem uma dor numa região do corpo em que ela fez vários exames, fez raio-x, fez um ultrassom, que seja outro tipo de estudo e não conseguiu descobrir a causa. Uhum. E quando você vai ver, a causa muitas vezes é psicogênica, ou seja, de via, no caso, psicológica, uma coisa relacionada com o sistema nervoso. É mesmo, tem isso. A pessoa, por exemplo, eu tô com um problema nos rins, aí eu começo a sentir uma dor aqui próximo ao rim. Exato, e aí quando ela põe na cabeça dela que ela tem aquela dor e realmente isso interfere. Sim. A pessoa começa, no caso, a ter uma certa que ela dor. Tem aquele problema, né, vamos dizer assim. Isso, e realmente dá sintomas e tudo, viu, Dizzy? Dá sintomas, mas você investiga, faz todo tipo de investigação e acaba não achando nada. E aí o grande problema, existe uma frustração de ambos. Quando eu digo de ambos, dos dois. Tanto do médico, que não consegue chegar, no caso, a um diagnóstico, um resultado para aquele paciente, e do paciente também, que está sofrendo por aquela causa e muitas vezes não tem um diagnóstico, né? Uhum. Então, dentro desse grupo, no caso, existem vários tipos de transtornos, que a gente vai citar alguns deles, só para os nossos ouvintes terem conhecimento, né? Que estão relacionados a isso. Por exemplo, olha só, o transtorno de somatização, como a gente falou, é aquele que a pessoa percebe como está doente. A pessoa se sente doente, a pessoa tem características de doente, começa a adquirir, inclusive, o rosto, a face de doente, né? E, na realidade, ele não está doente, não tem nenhum problema, né? E aí começa a aparecer um monte de problemas em si. Outro, por exemplo, também o chamado transtorno de conversão, o transtorno conversivo. Esse daí é um que ele faz assim, a pessoa sofre um estresse, sei lá, um roubo, um assalto, uma discussão na família. Sim. E aí, depois daquele momento, essa pessoa começa a desenvolver sintomas. E com certeza nossos ouvintes, ou você mesmo diz, já viu pessoas assim, né? A pessoa, por exemplo, teve uma discussão muito séria. Sim. E aí foi parar, por exemplo, na unidade de pronto atendimento. Chega lá na unidade de pronto atendimento com uma dor no peito, por exemplo, né, sem causa aparente, muitas vezes jovenzinho, porque é um detalhe que a gente tem que falar também, é que acontece entre a segunda e a terceira década da vida, entre os 20 e 30 anos. Então a pessoa jovem que muitas vezes não é um infarto, né? Claro que tem que investigar se de repente tem causa, né? Mas quando chega lá, por exemplo, a pessoa, só o simples fato de ter chegado no médico, conversado com o médico, acalma a dor e a pessoa acaba aliviando. É um transtorno, no caso, conversivo, né? E que geralmente pode voltar, viu? Esse problema, uma vez que dá, ele pode acontecer de novo. Uhum. Tem casos mais sérios que às vezes a pessoa ela coloca na cabeça que ela tem um determinado problema de saúde e fulano de tal falou que o remédio é bom para aquilo e ela vem e procura, no caso, o doutor, o médico,
como no seu caso, e fala que quer tomar aquele remédio e meio que faz de tudo para que você indique aquele remédio para ela? Como é que Exato, isso aí acontece? Isso aí se encaixa também, diz, no grupo dos transtornos, né? Que é chamada hipocondríase. Né? A hipocondríase é aquela pessoa que simula vários sintomas e muitas vezes quer tomar remédio, né? Para tentar melhorar aqueles sintomas. Eu tenho uma dor aqui. Aí eu falei com o meu vizinho, e o meu vizinho está tomando certo medicamento que o médico passou para ele, e eu queria tomar para experimentar, né? Eu tenho um certo problema, então eu conversei com fulano está tomando esse remédio, eu vou tomar também para ver se eu melhoro. Então existe isso, chamados também hipocondríacos. Os hipocondríacos, inclusive, dentro da consulta médica, são pessoas difíceis de lidar, viu, Diz? Eu falo como médico muitas vezes, os colegas médicos que me escutam também, há de convir comigo, que é muito difícil você, de repente, levar essa pessoa ao convencimento que ela não tem problema nenhum. Né? E é dolorido para ela, porque ela quer de toda forma achar um problema. E o grande problema é o seguinte: essas pessoas, elas rodam de médico em médico. Às vezes no ano ela passa em 10, 12, 15 consultas. É incrível, assim, absurdo a quantidade de consultas. Enquanto ela não acha um médico que fala o que ela quer realmente ouvir. Exato. E aí que tá dizer que ela tem aquilo, por exemplo. É. Aí ela não sossega. Exato. E aí que tá o grande problema, né? Porque às vezes às vezes pode levar, a pessoa pode influenciar, inclusive, o médico a chegar a dizer coisa que às vezes não é. Talvez para um convencimento da pessoa. Né? Então, esse é um grande problema que nós temos atualmente, né? No caso, não só no Brasil, mas como no mundo também, né? E que é frequente, quase todos os dias, nas consultas médicas, nós temos esses casos. Claro que é importante, Dízio, deixar claro para os nossos ouvintes uma coisa, né? Quando você tem um problema de saúde, você tem uma dor, ou que seja alguma coisa que te afeta, você deve procurar o médico. E claro, o médico, por sua vez, né, estudou isso e sabe, ele vai esgotar todas as possibilidades de problemas que possam realmente estar acontecendo. Eu não posso, de repente, eu como médico, talvez com uma visão de psiquiatria, uma visão psicológica, falar, não, aquela pessoa, eu olhei para aquela pessoa e eu acho que ela está com um problema, um transtorno de somatização. Por mais que a vontade deixe. Você precisa ter a certeza, né? Claro. Verificar se realmente aquele sintoma faz sentido, se todos os sintomas estão presentes naquela doença. Com certeza. Tem toda uma maneira de dizer se tal ou não, né? Exato. E aí que tá o detalhe importante que a gente fala do bonito da medicina de família. Eu sempre gosto de defender a minha especialidade, né? Na realidade, mandar um abraço para todos os especialistas, amigo meu também, médico de famílias e outros colegas também. Né? Não só a medicina de família, mas as outras especialidades. É importante a gente ter o quê? Um conhecimento, uma intronização com os pacientes, com os pacientes. Tem um conhecimento mesmo, tem um vínculo, né, Dízio, diário, porque aí você vai conhecendo. Aquele paciente, por exemplo, que você começa a vê-lo, começa a conhecê-lo, né? Você tem uma história clínica dele bem feita, ou seja, você começa a eliminar esses problemas. Você começa, no caso, a atirar realmente se é um transtorno, no caso, uma causa orgânica, ou seja, causa verdadeira, ou um transtorno psicológico, entendeu? Doutor, então é importante isso. Não sei se isso acaba acontecendo, mas acredito que sim. A pessoa que tem esses tipos de transtornos, ela acaba fazendo também a automedicação, né, em casa, né? Isso é perigoso também, né? Isso é um grande problema que a gente tem, né, Odísio? Eu costumo às vezes falar que as pessoas, elas gostam de se automedicar e às vezes tem que tomar muito cuidado com os medicamentos. Às vezes as pessoas vão, por exemplo, numa farmácia e vão lá e conversam às vezes com um farmacêutico, né? E baseado nos sintomas, o farmacêutico às vezes indica um medicamento. Eu não acho incorreto isso, deve talvez, dependendo da situação, no caso sim, recitar o medicamento, mas tomar com cautela, porque às vezes até uma dipirona, é importante a gente falar que até uma dipirona, ela pode causar problemas. Tem pessoas, por exemplo, que têm reação alérgica à dipirona, que é um medicamento simples, outros medicamentos, né? Também, né? Claro, e aí, a mais simples que eu falo, e aí daí pra cima você vai ter uma série de medicamentos que causam problemas. Então, o ideal hoje é você procurar um médico, né? Se você tem um problema de saúde, se de repente você acha que tem algum problema, no caso, que está te afetando, procurar um médico, né? O acesso, muitas vezes, a gente sabe que, às vezes, em alguns lugares, dependendo da quantidade da população, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você consegue ter acesso e consultar. Isso é importante. Existem alguns outros tipos de transtornos também nessa área que a gente está comentando? Existe um transtorno que é muito interessante, Dízio, que está relacionado aos transtornos somatoformes, né, no caso, a chamada simulação. Isso é interessante a gente falar. É aquela pessoa que ela quer porque quer, por exemplo, ter uma doença, né? E muitas vezes ela chega na unidade de saúde, ela quer ser o foco da unidade, né?
E ela Que acaba coisa. simulando. Isso a gente vê, por exemplo, em unidades de pronto atendimento, às vezes na unidade básica. A pessoa às vezes chega, interessante que a pessoa chega caminhando bem, tranquilinha e tal. E quando entra da porta dentro da unidade, as pessoas às vezes desmaiam, às vezes, né, que a gente fala, a gente chama chamada de histeria, né? Desmaia e tal. Sim. E se, claro, se você não conhece o paciente da primeira vez, você vai levar em consideração tudo isso. Porque você vai ver que realmente é um problema de saúde, você vai acolher e tal. A população, às vezes, que não conhece, né, vai se preocupar com aquilo, né? Uhum. Mas aí se você conhece, você vai ver que é uma simulação. Muitas vezes a pessoa, talvez, ela quer ter uma doença, ou ela quer, por exemplo, ter um afastamento de um trabalho, entendeu? Que coisa. E aí ela simula tudo isso, entendeu? Sendo que ela não tem esse problema. Né? Tudo está, no caso, na psique, que é um problema relacionado, às vezes, na cabeça dela. E vai do médico, né, quem vai prestar o atendimento, de identificar isso e, de repente, tentar mudar esse quadro, né, da pessoa. Exato. Esclarecer pra ela o que ela deve fazer. Com certeza. Mas Isso aí não que é uma atitude correta, né? aí que tá o detalhe importante, porque se você não tem um conhecimento da pessoa, se Sim, você vê a sim. pessoa pela primeira vez, você vai, claro, Vai levar atender, em vai consideração, prestar todo o atendimento. Isso, mas se à medida que vai passando os dias, você vai conhecendo aquela pessoa, as pessoas também que estão ali, às vezes os profissionais de saúde que estão ali do lado, às vezes tem um conhecimento e fala, doutor, olha, esse paciente ele é assim, assim, assim. Então você começa a ter estreitar esse laço e aí, no caso, ajudar essa pessoa a sair disso, viu? Que é um grande problema. A cabeça, né, do ser humano é muito poderosa, né? Não, com certeza. Então, às vezes você pensa que você tem uma coisa, logo, dali a pouco, você vai começar a sentir aquele sintoma. Então é importante você estar bem com a sua cabeça também, né? Olha, Diz, eu vou contar um Senão, caso amigo. interessante. Eu vou abrir, não vou citar o nome. Deve ter alguns exemplos, né? Tem um exemplo, não vou citar o nome desse caso, claro, mas aconteceu com um médico amigo meu há muitos anos atrás. Nós tínhamos um amigo que ele trabalhava na saúde. Sim. E aí ele teve uma vida meio que promíscua, ele teve envolvimento com algumas mulheres e tal. E uma das mulheres na época tinha o vírus HIV. E aí ele teve relação tal, e ele teve relação com a mulher e achou que estava com o vírus, infectado pelo vírus. Sim. E aí o que aconteceu? Ele foi no médico, no caso, fazer exames para tentar, no caso, descobrir que tinha o problema. Fez um exame, um dos exames acabou dando positivo por erro de laboratório. Um dos exames. Porém, o colega, o que ele fez? Ele fez 3 exames mais. Os 3 exames seguintes, negativos. Mas aquilo prejudicou tanto a mente dele que ele começou a ter todos os sintomas. Todos os sintomas que uma pessoa já doente do vírus HIV, né, tem. Queda de cabelo, problemas na língua e tal. Você vê como é o nosso corpo, como você acabou de dizer, no caso. A mente, como a mente da gente consegue, no caso, simular situações. E a pessoa realmente acabou tendo tudo isso, né? A ponto que ela acabou tendo que ser afastada da área de saúde, trabalhando em outra área, tendo que viver outras áreas para tentar desconectar disso. Porque o médico falava, você não tem nada, mas ele, na cabeça dele, achava que tinha. Então tá aí, doutor Júlio, falando sobre os transtornos de somatização. Se tiver mais alguma informação que a gente, às vezes, passou batido aqui, para reforçar para os nossos ouvintes, doutor? Sim, é importante a gente ver isso. Como eu falei, né, Diz? Uma vez que uma pessoa, no caso, o próprio paciente, ele não consegue descobrir se ele tem um transtorno de somatização ou não, né? Sim. Na realidade, ele precisa do auxílio médico para chegar a esse diagnóstico. E, claro, o colega, ele vai com sua experiência, com sua expertise, vai conseguir descobrir o problema. Agora, é importante a gente ter alguns tratamentos, né? Primeiro, o transtorno de somatização, ele tem que ser encarado como um problema crônico, né? Uma cronificação. É uma coisa que vai acontecer e que a pessoa vai necessitar de tratamento. Seja ele talvez medicamentoso, ou seja ele, no caso, de tratamento psicoterápico ou alternativo, né? Uma coisa que a gente tem que ter, como eu falei, né, como tratamento, é estreitar esse contato com o paciente, para que ele possa se sentir confortável, né? A pessoa que tem esse problema possa se sentir confortável e se abrir, no caso, com relação a isso. E a gente sempre fala aquela frase, né? Quando a boca cala, os órgãos falam. E falam de que forma? Em forma de dor, em forma de preocupação, de gastrite, de estresse. E continuando a frase, quando a boca fala, os órgãos saram. É incrível quando a gente pega os nossos pacientes e colocamos eles para falar, como eles conseguem melhorar. A melhora é incrível somente com a conversa, o simples fato de colocar para fora aquilo que tira o sono, que tira a preocupação. Sim. Outras coisas que a gente vai ver também, as consultas médicas, né, as idas nas consultas médicas, estreitar essa relação com o paciente. Muitas vezes o envolvimento da família.
É importante essa pessoa que às vezes padece com esse problema, né? No caso, ter a família também, a gente conseguir também como colega, né? Como médico, e às vezes apertar a própria familiar e consultar com alguém, para que a gente possa também ver como é em casa, como é que é a ação dessa pessoa em casa. E às vezes até o médico vai chamar o familiar para uma conversa em privado, né? Para poder realmente ver, olha, como é que é esse problema dele em casa e tal. E ali ele consegue, através de entrevista, descobrir os problemas, né? E aí, no caso, claro, se o colega achar necessário, também o paciente muitas vezes, ele vai ser encaminhado para os especialistas, né? Necessários com isso. Claro que sempre com critério. Não adianta, eu tenho uma dor no peito, vou pro cardiologista. Não é bem assim, às vezes não é necessário, né? Às vezes a gente percebe também no dia a dia, você tem um estresse grande em casa, às vezes a criançada tá fazendo muita bagunça, ou você tem uma coisa para resolver em casa e não tá conseguindo. E aí você fala, uma hora eu vou ter um negócio, uma hora eu vou ter um infarto. E você vai atrai, ver, viu, você vai ver. Atrai, né? Atrai, né? Você atrai. Uma hora eu vou ter um negócio, vai ter mesmo. Vai ter. Vou ter um troço, como o pessoal fala, né? Definitivamente vai ter. Então, isso é importante. Tudo aquilo que a gente fala, Odísio, que a gente às vezes comenta, né? Isso vai, muitas vezes, acarreta para nós também. A gente traz isso, né? Sim. Eu me sinto bem, me sinto saudável, né? Então, o fato de você dizer que você tá bem, tá saudável, já te ajuda muito. Você tá comunicando pro teu corpo que você tá se sentindo bem, né? Exato. Talvez você já teve a experiência, os nossos ouvintes, aquela experiência de ir numa casa de alguém, de uma pessoa, ou encontrar alguém na rua e falar assim, tudo bem, meu amigo? A pessoa fala, não tá bem, né? Verdade. E aí aquela pessoa começa a dizer, eu tô sentindo dor aqui, e assim, a conta tá vencida, não sei o quê. Aquela carga vai pra você e você acaba também tendo ficando mal. Você também fica, né? Então, parece com uma energia negativa que ela joga em você, né? Exato. Então, uma das receitas do dia que a gente fala também, é fugir dessas situações, né? Verdade. Fugir das pessoas que te traem, no caso, esses pensamentos, esses casos negativos para você. Ô, doutor, para a gente fechar aqui o nosso Vida Saudável de hoje, amanhã, inclusive, vai ser comentado aqui na 93 FM sobre a hanseníase no Jornal da 93. E nós vamos trazer também um especial nesse mês, né? Uma doença que está atingindo muitas pessoas no Brasil. Né? Exato. Ô Dízio, nós estávamos falando de transtornos somatoformes, e aí, no caso, nós falamos das dores, né? Que as dores também que aparecem, que a gente falou, né? E não tem causa aparente. É importante a gente lembrar, muitas vezes, e aqui em Mato Grosso, em estados do norte, inclui Mato Grosso, Pará, os estados aqui para cima, Maranhão, né? Os casos de hanseníase são imensos, é uma quantidade imensa. Se a gente a gente vai trazer isso pro programa e a gente vai ver que, no caso, assim, é absurdo. Muitas vezes as pessoas estão com dores, aparece alguns tipos de dores e faz todo tipo de estudo e não acha nada. E muitas vezes, quando vai ver, teve contato com uma pessoa que é portador de hanseníase e aí que está o problema. Faz o tratamento e melhora. Então a gente precisa falar, porque como é um problema endêmico, a gente fala já como é endêmico, já Mato Grosso é um dos estados, no caso, que tem muitos casos de hanseníase, a gente precisa falar disso para que as pessoas possam ter conhecimento sobre a doença. A hanseníase, se eu não me engano, vai ser o dia especial dela, o mês, né? Hoje, além do janeiro branco, nós temos o janeiro roxo também, né? Dedicado à hanseníase, mas o dia especial vai ser dia 24 ou 26, agora de janeiro. Então, a última semana desse mês, nós vamos fazer um especial de hanseníase. Então tá bom. Doutor, obrigado pela presença. A gente vai encerrando o nosso Vida Saudável. Se você quiser mandar alguns abraços, feliz ano novo para quem quiser mandar também. Agradecendo de novo pela oportunidade, né, e pela audiência de cada um de vocês. Sem esses ouvintes, né, especiais, nós não conseguimos fazer esse quadro. Mandar um abraço especial para todas as pessoas, Iso. Principalmente aquelas pessoas que talvez tenham o seu problema ainda de saúde e que não foi feito diagnóstico, né? Um abraço especial para essas pessoas, para que você possa, nesse ano, talvez, resolver o seu problema e ter uma vida saudável.